Bom dia. Hoje vamos encerrar com a parte das ações do controle concentrado. Já estudamos a DIN, a DIN que é ação direta de inconstitucionalidade, já estudamos a DIN por omissão, já estudamos a DIN interventiva, já estudamos a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, já estudamos a Lei 9.868 e hoje vamos começar a estudar a ADPF. A ADPF, a lei que trata da ADPF é a Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999. Então, essa lei dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. A DPF, então, é ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. O artigo 1º dessa lei vai nos dizer: a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Então, controle concentrado é competência originária do Supremo Tribunal Federal. Então, a ADPF, tal como a DIN, tal como a ADC, tem que ser proposta perante o Supremo Tribunal Federal. E terá por objeto. O objeto da DIN e da ADC, ele tem uma carga de eficácia meramente declaratório. O objeto será declarar constitucional ou inconstitucional uma determinada lei ou ato normativo primário. Já na ADPF, vai dizer assim: terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental. Então, a ADPF não tem uma natureza meramente declaratória, como a DIN e a ADC, só declarar constitucional ou inconstitucional. Ela tem essa finalidade, essa carga de eficácia declaratória também, mas não tem só essa carga de eficácia declaratória, porque na ADPF ela não se limita a declarar. Pode ter casos que ela só declare, mas ela também tem por finalidade evitar. Evitar impedir que aconteça. É um caráter inibitório das ações inibitórias, não é? Ação inibitória é evitar que se faça. Seria uma obrigação de não fazer. Evitar. Evitar que aconteça. Declaração de caráter inibitório. E continua dizendo: evitar ou reparar. Bom, reparar é quando já houve o dano, né? Então, evitar o dano ou reparar o dano quando o dano já aconteceu. Então, a ADPF, ela tem 3 cargas de eficácia. Uma declaratória, tal qual a DIN e a ADC. Mas além dessa, tem ainda a inibitória, que é evitar que aconteça um dano, ou reparatória, reparar aquele dano que aconteceu. Continua o artigo. Terá por objeto evitar ou reparar dano, lesão, né? Não, lesão. Lesão a preceito fundamental. Aí está um ponto muito importante.
Porque a ADIM e a ADC, elas podem ter por objeto, como fundamento, qualquer artigo da Constituição, qualquer parágrafo da Constituição, qualquer inciso da Constituição, qualquer alínea da Constituição, né? Mas a ADPF só pode ter por fundamento preceito fundamental. Esse é o primeiro desafio nosso, é definir o que é preceito fundamental. O legislador não disse o que é preceito fundamental. Então, fica para a doutrina, fica para a jurisprudência definir o que é preceito fundamental. O Supremo Tribunal Federal já considerou preceito fundamental o quê? As cláusulas pétreas. Então, teoricamente, a ADPF só pode ter por fundamentação uma cláusula pétrea. Não pode ter como fundamentação qualquer artigo da Constituição. Não, não. Só as cláusulas pétreas, lá do artigo 60, parágrafo 4º, que nós já estudamos. Então, esse, repito, é o primeiro desafio. Bem, mas daí há uma unanimidade que preceito fundamental são as cláusulas pétreas. Mas há uma discussão muito grande se preceito fundamental são só as cláusulas pétreas ou se preceito fundamental podem ser também considerados aqueles princípios constitucionais sensíveis que nós estudamos lá quando falamos da ADIM interventiva, né? Aqueles princípios lá do artigo 34, inciso 7. Bem, então aqui nós vamos nos posicionar. O que é preceito fundamental? A unanimidade, daí ninguém discorda que preceito fundamental são cláusulas pétreas. Mas preceitos fundamentais são também os princípios constitucionais sensíveis? Bem, aí há uma discussão a respeito. Se preceitos fundamentais são também os princípios constitucionais sensíveis. Mas continua o artigo. O artigo vai dizer resultante de ato do poder público. Então, essa lesão a preceito fundamental que justifica a propositura da ADPF, ela se refere à lesão praticada apenas por atos do poder público, não atos praticados por particular. Muito bem. Então, no artigo primeiro que acabamos de ler, podemos chegar às seguintes conclusões, não é? A competência para julgar é competência originária do Supremo Tribunal Federal. A carga de eficácia dessa decisão, da fundamentação da ADPF, ela tem uma carga de eficácia não apenas declaratória, mas também tem uma carga de eficácia inibitória, ou seja, para impedir a lesão. Não é só para declarar a constitucionalidade ou não, mas impedir a lesão a uma cláusula pétrea ou, se considerarem os princípios constitucionais sensíveis também, não é? Evitar a lesão ou reparar a lesão. Então, caráter declaratório, caráter inibitório, caráter reparatório. Mas a lesão praticada por quem? Lesão praticada por ato do poder público. Muito bem. Aí
vai falar o parágrafo único, caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Notem que interessante. Inciso primeiro. Quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Muito bem, então, aí nós temos uma grande diferença da ADPF com a ADIM. A ADIM só pode ter por objeto lei ou ato normativo primário, federal ou estadual. A ADC, só lei ou ato normativo primário federal. A ADPF pode ter por objeto lei ou ato normativo primário federal, estadual ou municipal. Aí é a primeira vez que uma lei municipal pode ser objeto de um controle de constitucionalidade pelo método concentrado. Na ADIM, o controle de constitucionalidade da lei municipal só pode ser feita pelo método difuso, ou seja, pela competência daí recursal do Supremo Tribunal Federal, e não pela competência originária. Mas na ADPF pode ser objeto da ADPF lei municipal, tanto faz federal, estadual ou municipal. Então essa já é uma diferença considerável entre a ADPF e a ADIM. A primeira grande diferença é que, repito, a ADPF só pode ter por fundamento preceito fundamental. Na ADIM, pode ter por fundamento qualquer artigo, inciso, alínea, parágrafo da Constituição. Bom, outra diferença significativa, então, é que estamos vendo. A ADIM só pode ter por objeto lei ou ato normativo federal ou estadual, e a ADPF pode ter por objeto lei ou ato normativo primário federal, estadual e municipal. Mas não param aí as diferenças. Nós dissemos, quando estudamos a ADIM, que falamos em controle de constitucionalidade só das leis posteriores à Constituição. Em relação às leis anteriores à Constituição, nós não falamos em controle de constitucionalidade, falamos apenas em controle da recepção. Então, pela ADIM, não há controle de constitucionalidade das leis anteriores à Constituição. Aí, a ADPF traz uma nova diferenciação nesse sentido. O dispositivo que nós estamos lendo vai dizer: caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Então, na ADPF, eu posso fazer o controle de constitucionalidade das leis ou atos normativos federais, estaduais, municipais, quer posteriores, quer anteriores à Constituição. Então, se o seu campo de atuação quanto à fundamentação é reduzido, não é igual a ADIM, que eu posso requerer ação direta de inconstitucionalidade, me fundamentando em qualquer artigo da Constituição. Na ADPF só posso fundamentar com base em preceito fundamental, e aí reduz muito
a possibilidade da ADPF, mas, por outro lado, se amplia a possibilidade da ADPF ou ao se admiti-la para julgamento de lei ou ato normativo federal, estadual e municipal, e agora mais ainda, tanto faz posteriores como anteriores à Constituição. Eu quero realçar que os casos mais importantes foram julgados até agora pela ADPF. Um dos trabalhos que eu quero, não é, que vocês façam também é sobre as ADPF. Escolher lá 2, 3, 4, 5 ADPFs que vocês considerem bem importantes. Nós temos várias, mas uma que ficou muito comentada foi a ADPF relativamente ao aborto do feto anencefálico. Vocês sabem que o nosso Código Penal considera crime o aborto. Só exclui em duas situações, não é? Quando a gravidez decorrer de uma violência, né, de um estupro, ou quando essa gravidez colocar em risco a vida da mulher, né? Parece que é isso, eu não sou professor de direito penal, mas parece que são essas duas únicas situações que o Código Penal não criminaliza o aborto. E daí o aborto do feto anencefálico. Bem, a mulher está esperando uma criança e tal, e vão lá, fazem um exame e veem que a criança irá nascer com esse problema, não é, de feto anencefálico, que é com o cérebro aberto, que a criança não tem condições de sobreviver, não é? Bem, o Código Penal, ele não exclui da criminalização do aborto o aborto do feto anencefálico. Ele só exclui, como nós dissemos, o aborto quando o feto decorre daí de um estupro, de uma violência, não é? Ou colocar em risco a vida da mulher. Mas, teoricamente, pelo Código Penal, abortar o feto anencefálico é crime. Bem, foi por uma ADPF que se descriminalizou o aborto do feto anencefálico, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. O que a Suprema Corte falou é que, olha, a gestação é um período em que se espera, não é, o nascimento de uma criança e que essa criança vai encher de alegria o lar, que é um novo ser, então é uma festa, é um júbilo, não é? O nascimento de uma criança, se espera 9 meses para receber essa criança. Porém, quando o feto é anencefálico, se espera 9 meses para fazer uma festa? Não, se espera 9 meses para fazer um funeral, porque já sabe que a criança irá nascer morta. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu como é que eu posso obrigar uma mãe, uma mulher, a levar até o fim uma gravidez que sabe que a criança irá nascer morta. Ficar esperando 9 meses, em vez de preparar o berço, tem que preparar um caixãozinho para enterrar a criança. E aí o Supremo, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, descriminalizou o aborto do feto anencefálico. Então ele veio, através de uma ADPF, fazer praticamente uma emenda ao Código Penal, dizendo, olha, descriminaliza o aborto, não só o estupro, não só
o risco, não é, de vida para a mulher, mas também quando o feto for anencefálico. Então, praticamente incluiu no Código Penal essa excludente, não é, de criminalidade do aborto. Isso só pode ser feito através de uma ADPF, não é? Então, ADPF, no julgamento dos ADPFs, vocês vão olhar, são os casos mais emblemáticos que nós temos, são julgados pela ADPF. Outro caso da ADPF também foi a possibilidade, né, a interpretação, conforme a Constituição, do casamento entre pessoais, né, pessoas do mesmo sexo, também foi objeto da DPF, a inconstitucionalidade de toda a lei da imprensa. Então, nós vamos olhar uma quantidade enorme, os assuntos mais interessantes, mais palpitantes, mais emblemáticos estão nas ADPFs. Eu quero que vocês entrem aí num site aí, jurídico qualquer, para examinarem as ADPFs e os temas que são analisados e julgados na ADPF. E aí, então, veja bem, ela declarou a inconstitucionalidade do aborto, do crime de aborto do feto anencefálico. Que, teoricamente, o Código Penal criminaliza, não é? O aborto do feto anencefálico é crime. E através dessa ADPF, a Suprema Corte descriminalizou esse aborto do feto anencefálico como crime. Esse que eu estou citando, que para mim é o mais emblemático, né? Mas, e ela vai declarar a inconstitucionalidade não de uma lei posterior à Constituição, mas do Código Penal, né? Que é bem anterior à Constituição de 1988. Então, o controle de constitucionalidade pela ADPF alcança leis ou atos normativos primários, tanto federal, estadual como municipal, incluído os anteriores à Constituição. Isso é muito importante nós gravarmos essa parte. Então, mais uma vez eu peço, procurem, vejam os temas que são tratados nas várias ADPFs que nós temos aí já julgadas e outras ADPFs para serem julgadas. O artigo 2º, ele vai falar da legitimidade para a ADPF. Então, fala, podem propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental, primeiro, os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade. Então, não, isso é muito fácil, não é? Quem são os legitimados para a DPF? Os mesmos legitimados para a DIN. Então, quais são? Aqueles enumerados lá no artigo 103 da Constituição, que nós já citamos várias vezes, né? Presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, governador, mesa das assembleias, procurador-geral da Justiça, partido político, representação, Congresso Nacional, Conselho Federal da OAB. Bem, aqueles legitimados lá do artigo 103 são os mesmos legitimados para a ADPF. Só que esse artigo ampliou esse rol, pois no inciso 1º, esses legitimados, e no inciso 2º, pois qualquer interessado.
Então, daí eu poderia propor diretamente a uma DPF lá no Supremo Tribunal Federal. Esse é um processo, ou é um processo, que no sistema espanhol se chama de tutela de amparo. Pela tutela de amparo, a tutela de amparo não foi admitida, teria sido admitida no nosso ordenamento jurídico por força desse artigo 2º, inciso 2º, tutela de amparo, que permite que qualquer pessoa vá diretamente ao Supremo Tribunal Federal pleitear um reconhecimento, uma garantia de um seu direito fundamental. Então, a DPF veio possibilitar que não só aqueles enumerados no artigo 103 viessem entrar com a DPF, tivessem legitimidade para propor a DPF. Ampliou, dizendo, sim, aqueles sim, podem, mas também qualquer um interessado, qualquer um que esteja com o seu direito fundamental aí correndo risco de lesão, esse pode ir ao Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, se dentro do caso do feto anencefálico, qualquer mulher poderia ir diretamente ao Supremo Tribunal Federal pedir que ele declarasse a inconstitucionalidade da criminalização do feto anencefálico nos termos do Código Penal. Porém, até a justificativa achei meio, quem sabe razoável. Diz que se isso fosse possível, o Supremo Tribunal Federal teria muito trabalho. E que o Supremo Tribunal Federal já tem muito trabalho. Que o Supremo Tribunal Federal já tem muito trabalho? Sim, é verdade. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal julga milhares e milhares, até dezenas de milhares de casos por ano. Enquanto a Suprema Corte, por exemplo, dos Estados Unidos, julga no máximo 90 casos por ano. E o nosso Supremo julga milhares e milhares e milhares e milhares. Já falamos que o princípio do certiorari, que mais ou menos foi incorporado entre nós, que é o princípio da repercussão geral. Bem, mas, afinal, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela escolhe os processos para julgar, só aqueles casos mais importantes. Nós, desde que haja a demonstração da repercussão geral daquele caso, né, do processo, o Supremo tem que julgar. Se não houver, o Supremo não julga. Mas, independentemente disso, pela tutela de amparo, a pessoa pode ir diretamente ao Supremo Tribunal Federal, pleitear uma proteção ao seu direito fundamental. E a DPF permitia isso, lá no inciso 2º. Todavia, já disse, né, foi vetado esse dispositivo porque o Supremo, então, teria muito trabalho para julgar todas essas ações. Bem, então foi vetado. Poderíamos ter
aí a nossa tutela de amparo, poderíamos incluir no nosso ordenamento jurídico a tutela de amparo, todavia foi vetado. Então, os legitimados para a DPF continuam apenas aqueles legitimados para a ADIM e para a ADC, ou seja, aqueles enumerados no artigo 103 da Constituição Federal. Todavia, se foi afastado o direito de ação do interessado, dele propor diretamente lá perante o Supremo Tribunal Federal, foi-lhe garantido o direito de petição. O direito de petição é o gênero do qual a ação é uma espécie. O direito de petição é muito mais. Inclui o direito de ação, inclui o direito de ir ao Poder Judiciário propor uma ação, mas inclui o direito da pessoa se dirigir a qualquer órgão público para reclamar sobre o seu direito. Por exemplo, as ouvidorias. Quando você vai para uma ouvidoria reclamar, a ouvidoria lá do Tribunal de Justiça vai reclamar contra um juiz, contra um atraso de processo, qualquer coisa, você vai na ouvidoria e faz a sua reclamação. Isso é um direito de petição. Ah, você quer ir lá na Assembleia fazer um discurso numa parte lá que é popular, chamado pinga-fogo, sei lá, uma parte lá que você possa participar para você pleitear algum direito, para você reclamar alguma omissão da Assembleia. Isso também é direito de petição. Você participar de um comício é direito de petição. Você participar de uma passeata é direito de petição. Então, essa lei criou uma espécie de direito de petição lá no parágrafo 1º. Então vai dizer o parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2º, ou seja, aquele que foi vetado, não é? Que a pessoa poderia ir direto ao Supremo Tribunal Federal. Na hipótese do inciso 2º, faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental ao Procurador-Geral da República, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo. Muito bem. Então, existiam duas formas do interessado pedir a proteção do seu direito pela DPF. Primeiro, a direta ao Supremo Tribunal Federal, que foi vetado. E a segunda não, você não precisa ir direto ao Supremo Tribunal Federal. Você tem a faculdade de entrar com uma representação ao Procurador-Geral da República e ele, examinando os seus fundamentos, ele propor a DPF. Então, aí é uma garantia do direito de petição. Direito de petição, então, ao invés de eu entrar com ação diretamente lá no Supremo, eu posso entrar com uma representação, um pedido, não é? Ao Procurador-Geral da República, expondo os meus motivos, expondo os fatos, e ele, daí, que entrará para a defesa desse meu direito, entrará com a ADPF. Porém, ficou apenas essa opção ao interessado, né? Já que ele perdeu o direito de ir diretamente ao Supremo Tribunal. Mas lhe restou essa outra hipótese. Já eu não posso ir mais diretamente ao Supremo, mas posso ir ao Procurador-Geral da República e pleitear que ele encaminhe essa ADPF. Claro, o procurador irá examinar, não é,
os fundamentos, não é? Se tem fundamento, o procurador não vai entrar com qualquer ADPF sem uma boa fundamentação, não é? Então, ele, Procurador-Geral da República, irá examinar aquele meu caso. Se entender que é para propor ADPF, ele assim o fará. Se não entender, aí aquele meu pedido será arquivado. Bem, aí o artigo 3º fala da petição inicial. O que uma petição inicial deve conter? Então, inciso 1º, a indicação do preceito fundamental que se considera violado. Então não é como na ADIM, a indicação do artigo da Constituição, do parágrafo da Constituição. Não. A indicação do preceito fundamental. Qual direito fundamental meu estaria sendo violado? Direito à liberdade, sei lá, direito à propriedade, direito à inviolabilidade do domicílio, à inviolabilidade da vida privada. Afinal de contas, aqueles direitos enumerados lá no rol dos direitos, das cláusulas pétreas, né? Dos direitos individuais. Repito que há uma tendência muito grande de se estender também para os chamados direitos sociais, não só os individuais fundamentais, mas também os sociais, que são aqueles enumerados lá no artigo 6º, né? Que nós já falamos para vocês várias vezes. Direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção da maternidade e da infância e assistência aos necessitados. Então, considera-se, se interpretarmos restritivamente, preceito fundamental, normalmente os direitos individuais, mas a tendência da doutrina, e eu penso que está correto, é estender essa proteção não só para os direitos individuais, mas também para os direitos sociais. A indicação do preceito fundamental que se considera violado, ou as cláusulas pétreas, como falamos, e a dúvida se cabe ainda a citação aqui dos princípios constitucionais sensíveis. A indicação do ato questionado, a prova da violação do preceito fundamental e o pedido. A comprovação da existência da controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Bem, então, são esses os requisitos da petição inicial. No artigo 4º, o artigo seguinte, há um instituto muito interessante, uma restrição muito interessante. Diz o parágrafo 1º do artigo 4º: não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Então, só se admite a ADPF quando não existe outra ação capaz de sanar a lesividade. Então, se cabe ADIM, não cabe ADPF. Se cabe mandado de segurança, não vai caber ADPF. Se cabe, sei lá, ADC, não cabe ADPF. É o caráter subsidiário da ADPF. Ou seja,
só cabe a DPF quando não couber nenhuma outra ação. Cabendo qualquer uma outra ação para sanar essa lesão, não cabe a DPF. Só cabe a DPF se não houver nenhum outro meio eficaz. Então é o princípio da subsidiariedade da ADPF. E aqui é que se degradia na justiça se pode ou não os preceitos fundamentais serem usados como fundamento da ADPF. Aqueles que dizem que não, que a fundamentação da ADPF é só com base em cláusula pétrea, invocam esse dispositivo, que vai dizer, então, não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Então, os que defendem que a fundamentação só pode ser cláusula pétrea e não princípios constitucionais sensíveis, dizem, olha, para os princípios constitucionais sensíveis existe a ADIM interventiva. Então, se existe a ADIM interventiva, não pode haver a ADPF, porque a ADPF é só quando não houver nenhum outro meio eficaz para sanar a lesão. Relativamente, já estudamos sobre os princípios constitucionais sensíveis que a inobservância dos princípios constitucionais sensíveis pode ensejar a propositura da ADIM interventiva. Portanto, o descumprimento daqueles preceitos, relativamente ao descumprimento daqueles preceitos, não cabe à ADPF porque tem a ADIM interventiva. Para os que defendem, ao contrário, de que os princípios constitucionais sensíveis também podem ser invocados para fundamentar uma ADPF, veja que engraçado, eles se baseiam no mesmo dispositivo. Então, baseando-se no mesmo dispositivo, eu chego a uma conclusão ou outra. Aqueles que entendem, repito, que pode fundamentar-se uma DPF na inobservância de um princípio constitucional sensível, eles invocam esse mesmo parágrafo 4º, que eu vou ler de novo. Não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Eles invocam essa expressão, meio eficaz. Então, eles dizem que a ADIM interventiva não é um meio eficaz para sanar a lesividade pela inobservância de um princípio constitucional sensível. Por quê? Porque a ADIM interventiva nunca é proposta, por isso que daí ela não é eficaz. E segundo, porque há um monopólio da legitimidade da ADIM interventiva, que ela só pode ser proposta pelo Procurador-Geral da República. Então, argumenta-se que a ADIM interventiva não é eficaz. Não é eficaz porque praticamente nunca é proposta. E, além do que, a sua propositura está limitada, a legitimidade para a sua propositura está limitada ao monopólio do Procurador-Geral da República. Bem, então, vejo, as duas correntes, uma que diz que
não pode ser considerado preceito fundamental. Para fins da ADPF, os princípios constitucionais sensíveis, ela invoca esse parágrafo único do artigo 4º, dizendo, ó, você tem outro meio, ou seja, a DIN interventiva, não cabe a ADPF. E aqueles que defendem que pode sim ser considerado preceito fundamental para fins de ADPF, os princípios constitucionais sensíveis, dizem que a DIN interventiva não é um meio eficaz. Bem, então há essa briga da doutrina sobre o alcance do princípio constitucional sensível, principalmente em relação à definição de preceito fundamental. Uns dizem que, então, preceito fundamental são só as cláusulas pétreas e outros dizem que preceitos fundamentais são as cláusulas pétreas e os princípios constitucionais sensíveis. Então vamos fazer uma rápida recordação. Essa lei que nós estamos começando a estudar, Lei 9.882, ela vai tratar da ADPF. ADPF, vamos olhar lá o artigo 102, parágrafo 102, parágrafo 1º da Constituição. Então, lá o artigo 102, vamos achar o 102 aqui, 102, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. E a lei é essa que nós estamos começando a estudar, né? Lei 9.882, de 1999. Então, demorou um pouquinho para sair essa lei, né? Constituição de 88, essa lei de 99. Mas tudo bem, mas veio, tá aí a lei. Então, o que nós vimos? Que essa ADPF é mais uma ação relacionada com o controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal analisa a ADPF pela sua competência originária, não recursal, porque a ADPF tem que ser proposta lá diretamente no Supremo Tribunal Federal. No que ela se difere da ADIM? Primeiro, pela sua carga de eficácia. A ADIM só declaratório, só declara a inconstitucionalidade. A ADPF também declara a inconstitucionalidade, mas tem uma carga de eficácia maior. Inibitória, pode servir para evitar que se pratique o dano, ou também para reparar o dano praticado, não só declarar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma lei, não é? Ou ato normativo primário. Mas fala em lesão por ato do poder público, mas de lesão apenas de preceito fundamental. Lesão de outros preceitos constitucionais serão objeto de outras ações. A ADPF é só de preceito. Repetindo, o que é preceito? O legislador não falou e a doutrina que fica agora, né, e a jurisprudência se batendo, né? Unânime é de que preceito fundamental são as cláusulas pétreas. E duas correntes se degladiam para saber se preceito fundamental também, repito, pode ser considerado os princípios constitucionais sensíveis. Outra grande diferença que nós falamos, a ADPF para a ADIM,
é de que pode ser objeto da DPF tanto lei federal, estadual e municipal, aí entra a lei municipal, mas também lei ou ato normativo primário, né, de lei federal, estadual, municipal, mesmo antes da Constituição. Aí é outra diferença da DIN, né? A DIN é só de leis posteriores à Constituição. De leis anteriores à Constituição, é feito o princípio é aplicável o princípio da recepção ou não da norma, não é? Não se faz o controle de constitucionalidade pela DIN, não é? De preceito anterior à Constituição, mas pela DPF se faz, tanto posterior como anterior à Constituição. Daí já falamos, só estamos fazendo esses últimos minutos aí, uma recapitulação, né, para vocês gravarem bem. Fica aí a previsão de que os legitimados são os mesmos legitimados da ADIM e da ADC, ou seja, aqueles enumerados no artigo 103 da Constituição Federal. Essa lei havia ampliado os legitimados para, além deles, além daqueles do artigo 103, qualquer um interessado, demonstrando o seu interesse, poderia ir também à Suprema Corte. Mas esse dispositivo foi vetado, né? Já falamos sobre isso. Mas restou ao interessado chamado direito de petição. No caso, o direito de petição é apresentar uma representação ao Procurador-Geral da República para que ele proponha a DPF. Vimos os requisitos da petição inicial, que é a indicação de qual o preceito fundamental que está sendo violado, e daí no artigo 4º, parágrafo 1º, vimos essa questão do caráter residual da ADPF, ou seja, só cabe a DPF quando não houver nenhum outro meio eficaz para sanar a lesividade. Bem, então vamos ficar com essa parte da ADPF. No nosso próximo bate-papo continuaremos e iremos provavelmente terminar a ADPF e começaremos a estudar o mandado de segurança. Se vocês puderem já ir lendo alguma coisa sobre o mandado de segurança, eu agradeço para daí tentar ali, quando falarmos do mandado de segurança, expormos tirarmos algumas dúvidas, não é? Se até vocês puderem me mandar por e-mail, quem sabe, alguma dúvida que tenham, aí no nosso bate-papo procuraremos sanar essas dúvidas, não é? Então, vamos conversar novamente aí na quarta-feira, né? Nossa próxima aula. Até mais.